Como é que está meu querido aluno de Direito? Tudo bem? Meu colega que não é do curso de Direito e nem tem a pretensão de advogar e nem formar-se nesta faculdade, mas que curiosamente tem interesse em saber um pouquinho a respeito de pensão alimentícia. Eu quero colocar bem claro para você que o fato é, você estando casado, você estando em união estável, com escritura pública registrada em cartório, ou não estando, ajuntando os panos, como fala aí o pessoal, isso não importa para a questão da pensão alimentícia. O que vai vogar simplesmente é o nascimento de uma criança. Aí você vai perceber que nós temos aí ritos especiais para trabalhar nesse sentido, para que a criança não seja prejudicada. Você vai perceber que tem leis para ação de alimento focadas para regulamentar o direito da criança nesse sentido, para a sua vida, para a sua manutenção. Afinal, uma criança não tem como subsistir sozinha, ela é totalmente dependente dos pais, independente se esses pais estão casados ou não. Legal que assim fosse, porque quanto mais juntos, unidos, na unção de família, o crescimento indiscutivelmente é bem melhor. Mas independente dessas questões de relacionamentos, gerou um filho, e aí? A responsabilidade vem sobre a tua vida. E é uma grande responsabilidade. Não adianta você se esquivar, porque a lei está aí, o poder da força da lei está aí para realmente você cumprir com a sua obrigação no sustento daquela criança que você, junto com a sua cônjuge, com a sua companheira, ou quem quer que seja, vocês então resolveram e aconteceu, nasceu, engravidou. O que eu faço? Já vai reservando as suas contas, porque essa criança virá ao mundo e ela precisará de sustento material, moral, religioso, enfim, um monte de situações, porque ter filho não é uma brincadeira, é uma grande responsabilidade, mas eu entendo também que é uma grande bênção. O ideal é que as pessoas ali, o casal, sabendo que está gerando no ventre da mulher uma criança, que numa condição pacífica, casado, ajuntado ou não, que possam entender que, independente da sua condição de estarem juntos ou não, passaram a partir do nascimento, ou passarão daquela criança a ter responsabilidades de zelar por aquela criança. Não podem ser negligentes, porque senão o peso da mão da justiça cai sobre a cabeça que é negligente. Fique atento, a responsabilidade de prestar alimentos para aquele infante, para aquela criança, é recíproca, é de ambos. Fica bem claro, e vai levar em consideração aí a necessidade daquela criança, a possibilidade daquele pai poder pagar aquele alimento, ou a recíproca é verdadeira, dentro de uma proporcionalidade que o juiz, a cada caso concreto, mediante as provas, as necessidades, os documentos juntados naquela ação, o juiz estará decidindo. Mas a expectativa é que não precise de uma ação judicial. A expectativa é que o bom senso paire sobre a cabeça dos pais e que eles entendam e que eles possam acordar entre si a respeito de como sustentar a filha em comum, estando ou não os pais casados. Quizás estejam casados, mas nós sabemos que a realidade nem sempre é assim. Pois bem, eu tentei fazer de uma maneira bem sucinta. A ilustração não é para os advogados, pois eles conhecem com afinco as legislações. Mas você que tem dúvidas, que tem curiosidade e quer saber mais a respeito dessa responsabilidade, deixo bem claro. O legal é você ter a consciência que, uma vez colocando o filho no mundo, você deve responsabilizar-se por ele em todos os sentidos. Não largá-lo, às margens da sociedade, mas tê-lo como teu filho. Pois bem, mas numa situação que o casal não se entende, que o casal realmente, não aceita pagar aquilo, não aceita aquela quantidade, não compreende a responsabilidade alimentar, tendo um conflito, tendo uma briga entre o casal, na verdade a criança precisa ser sustentada.
Você pode quebrar o pau aí, mas a criança precisa ser sustentada. Olha que interessante. Ah, tudo bem. Ah, quando nascer eu vou ver o que eu faço. Não, agora é diferente. Então preste atenção. Enquanto a mulher está em fase de gestação, que ela está ali no desenvolvimento daquele feto, naquele período denominado período de gravidez, agora existe legislação que também protege esse período. Por quê? Porque a criança precisa, mesmo no ventre em desenvolvimento, ela precisa, tanto a genitora, como numa maneira, como vamos colocar assim, natural, de ser, a mãe precisa ser muito bem alimentada, a mãe precisa fazer os seus exames, a mãe precisa fazer as suas consultas, a mãe precisa fazer o que for necessário para o acompanhamento daquela gestação, para que vá bem e a criança nasça com saúde, saudável. Mas antigamente não, só quando nascia e vamos ver o que vai dar na justiça ou não, depois do nascimento. Agora não. Agora a mulher, ela tem a oportunidade de buscar na justiça, uma vez que não conseguiu pelas formas diplomáticas, com o pai da criança, buscar o sustento durante o período de gestação, durante o período de gravidez. Então, nós fizemos aqui mais ou menos uma linha do tempo. Você vai perceber que existe uma lei 5478/68, é mesmo, antiga, 1968, que ela vai ditar o rito desse procedimento para buscar direitos de alimentos para a criança. É um rito especial. Esse rito ele é acumulado pela Lei de Alimentos 11.804 de 2008. A partir de 2008 para cá, então o que acontece? A mulher pode entrar com uma ação chamada Ação de Alimentos Gravídicos. Olha só. Por quê? Porque ela tem necessidades. De repente ela está grávida e não tem nenhum amparo do seu esposo, ou do ex-esposo, ou do companheiro, ou do ex-companheiro, ou daquele namorado, ou por aquele que só foi ali uma situação circunstancial. Ele tem responsabilidade. Se ele não quer fazer por livre e espontânea vontade, ajudar, né, aquela mãe que está gerando o filho que também é dele, ela vai buscar a força do braço da justiça. E através do rito especial, a Lei 5.478 de 68, e a Lei de Ação de Alimentos, a Lei de Alimentos Gravídicos, esse é o nome, 11.804 de 2008, ela vai buscar o quê? O seu direito para receber, numa maneira provisória, né, alimentos provisórios até o nascimento da criança. Porque com o nascimento da criança, há a conversão, né, desses alimentos gravídicos em favor da criança nascida, então passando a ser o quê? Uma pensão alimentícia. Ainda assim, dependendo do andamento processual, alimentos provisórios. O que nós aprendemos? O tema principal, meu amado aluno de direito, meu amado querido que realmente quer mais informações sobre esse assunto, como chegar à exoneração de alimentos. Exoneração é extinguir, acabar a sua obrigatoriedade. Pois bem, então preste atenção. O legal, como eu enfatizo, é que você tenha o bom senso junto com a mãe da sua criança e resolvam pacificamente. Mas se isso não for possível, você pode ter certeza que hoje a genitora pode buscar, através da Lei 11.804 de 2008, entrar com uma ação de alimentos gravídicos sobre o rito especial da Lei 5.478/68 e pleitear alimentos provisórios para o sustento dentro do período de gravidez. Aqui, ela ficou grávida, vamos colocar como se fosse uma linha do tempo, vamos colocar aqui o zerinho, ela ficou grávida. E ela está conversando com o pai da criança, e o pai da criança bolufas, não quer saber de nada. Ela então ingressa com essa ação na justiça comum, e ela vai pleitear durante esse período, olha, daqui do zero, estamos colocando na linha do tempo, aqui ó, até aqui, deixa-me ver, é isso mesmo, isso, até aqui a criança não nasceu. Então, período de gravidez, ela vai entrar com uma tutela de urgência, com base nos artigos do Código de Processo Civil 300 e seguintes,
Mas como você não conhece, fica tranquilo, não se preocupa com esse artigo. Ela vai pleitear, então, através de uma tutela de urgência, o que? Ela vai pleitear os alimentos gravíticos provisórios, através de uma medida liminar. Bacana, né? Sendo assim, o juiz ele vai determinar aquele valor para que realmente, né, o pai da criança ele possa, durante do nascimento ao período, até o período de nascimento, para fins de ajudar no sustento da mãe naquele período de gestação. Como assim, doutor Edson? Nesse período nós já sabemos, precisa de exames constantes, visita ao médico, visitas a clínicas, medicamentos, uma alimentação regrada, enfim, várias necessidades. A mãe precisa dentro desse período gestacional. Ela também vai participar, se possível, desses custos, mas você também que é pai, passa a ter aqui a obrigatoriedade, levando em consideração a necessidade da gestante, que ela vai demonstrar nos autos, e a sua possibilidade. O juiz, com base nisso, ele vai então determinar, né, em sede de alimentos gravíticos provisórios, para que realmente nesse período do nascimento até o da concepção, até o nascimento, ela tenha todas as possibilidades de ser bem assistida em todos os âmbitos para que aquela gestação aconteça de maneira bem bacana. Período de gravidez. Olha só, alimentos provisórios, tutela de urgência após confirmação da gravidez. E olha que dentro dessa lei, apenas o indício de paternidade já leva o juiz a entender a necessidade de arbitrar esses alimentos provisórios para que o pai da criança se responsabilize através dessa medida determinada pelo juiz de participar no sustento, na ajuda, em todos os sentidos da mãe da criança. Legal, indícios de paternidade. Então, por que indícios? Se você é casado e depois abandonou, você tem documentos, certidão de casamento, você tem testemunhas. Se você é companheiro, da mesma forma, se foi apenas uma situação eventual, você então tem fotos, tem Facebook, tem WhatsApp, tem conversas, tem situações, você apresentando, confirmando ao juiz, o juiz vendo indícios de paternidade dentro dessa lei 11.804 de 2008, isso já é cabível para você demandar uma ação de alimentos gravíticos e pleitear esses alimentos provisórios. Amém? Entendeu? Pois bem, aí nasceu a criança, tá aqui ó, período de gravidez, 8, 9 meses, nasceu a criança, nasceu a bênção, né? Que maravilha! Aí há o que? A conversão em pensão alimentícia em favor da criança. Então há uma conversão no mesmo processo, automaticamente. A pensão, ela não mais é para o fim gestacional, mas aqui a criança com vida, ela passa a ser aquela que efetivamente será beneficiada até então com o nascimento, aqueles alimentos provisórios fixados pelo juiz na fase ali de gestação. Começou com essa natureza de alimentos gravíticos, aqui tem a conversão já para a pensão alimentícia. Olha que interessante. Os valores aqui determinados, né, pelo juiz provisoriamente liminar, eles vão então, o pai da criança vai pagando, nasceu a criança, as coisas mudam. Você vai perceber que aqui, na demanda, ela entra com a ação como requerente, aí inverte, porque agora o principal personagem aqui, o autor da ação de alimentos, passa a ser a criança e a principal beneficiada com esses alimentos provisórios que serão definidos lá na frente, porque o processo foi instaurado. Ela estava grávida, a criança nasceu, continua então aqueles alimentos, preste atenção, provisórios, porque esses alimentos lá na frente, através de uma audiência de conciliação, através de uma audiência de instrução e julgamento, eles tornar-se-ão definitivos. Então aquilo que é provisório, tem um tempo determinado.
ele vai caminhando, preste atenção, tanto no período do início que ela entrou com a demanda, que ela conseguiu mostrar o indício de paternidade e a necessidade dentro, que a lei assim a confere, nesse período do nascimento, aliás, a gestação, aliás, da concepção até o nascimento, ele vai pagando antes da criança nascer, como também depois que ela nasceu, até as audiências, ele vai pagando. Agora, e se ele não paga? Você entra com o cumprimento provisório da sentença, que na verdade é um cumprimento provisório da decisão. E aí o que acontece? Você entra com um incidente processual que vai gerar um novo número de processo, porque a demanda original, denominada ação de alimentos gravídicos, tem o seu número originário, e um incidente processual de cumprimento de sentença, que é da decisão que foi aqui concedida, fixada pelo juiz na fase gestacional. Olha que interessante. Por quê? Porque se ele para de pagar, mesmo que não tenha sentença definitiva, o juiz vai obrigá-lo a pagar. Vai obrigá-lo a pagar, vai obrigá-lo a justificar, sob pena de prisão. É muito sério isso, fiquem atentos. Então, os alimentos provisórios, eles vão caminhando desde a concepção, ou seja, desde a liminar que assim decidiu, por indício de paternidade, aquele valor, ele vai seguindo, ele vai seguindo, ele vai seguindo. Só que, antes das audiências, pode acontecer um acordo. Então, simplesmente, acordo, autonomia de vontades bilateral entre genitor e genitora, decidiram a respeito dos valores da pensão alimentícia. Se de repente eu fiz esses tracinhos, se o acordo pode acontecer aqui, o acordo pode acontecer depois do nascimento, o juiz tomando conhecimento, com a ciência cristalina das partes, ele vai homologar esse acordo e fica então definido o valor da pensão alimentícia. É claro que, como tem criança, vai passar pelo crivo também do Ministério Público. Assim sendo, termina-se esta ação e aquilo vira um título executivo judicial para você reclamar o descumprimento, tanto a genitora como o genitor lá na frente. E aí você vai perceber que pode existir acordo desde aqui da liminar até as audiências, inclusive na própria audiência, e aí definiu-se o valor. Você então já se conformou, você teve de se sujeitar à obrigatoriedade do peso da justiça, você então está pagando os alimentos. É importante que nesse acordo vai ser fixado uma porcentagem dos alimentos, tanto na condição de emprego formal, como na condição de emprego informal. Definiu-se aquilo, você tem a obrigação de estar sempre depositando na conta da representante legal da criança que nasceu, até ela completar os 18 anos, e vamos falar mais a respeito disso. Pois bem, então, esses alimentos são devidos até a decisão final, os provisórios. Depois a própria decisão final, tornar-se então alimentos definitivos, ok? Arbitrado pelo juiz ou acordado ali e homologado por sentença judicial. Bacana? Pois bem, olha só, dentro desse bojo, dentro do período gestacional, como após ali o nascimento, o que o juiz vai levar em consideração? Ele vai levar em consideração como base a necessidade da criança. Como no início, na fase gestacional, a necessidade da mãe grávida. Vai levar em consideração a possibilidade, daquele pai de pagar os alimentos, e dentro desse bojo a proporcionalidade. Por quê? A responsabilidade de prestar alimentos, de prestar educação, lazer, vestuários, cuidado, como se fosse o lado moral, o lado espiritual, a proteção, o lar, enfim, tudo. A responsabilidade é do casal, é do genitor, é da genitora, é do pai, é da mãe. Aí, em relação à balança necessidade e proporcionalidade, necessidade, possibilidade e proporcionalidade, dentro desse trinômio, você depois joga no Google o artigo 1694, parágrafo 1º, e a respeito da reciprocidade de obrigação. É só você que tem que pagar alimentos, você está vendo ali?
quando entrei com a ação de alimentos gravídicos, o juiz determinou, não, determinou em prol da mãe no período gestacional e que isso perdurasse para a criança provisoriamente e que o juiz, até a decisão final, estabelecesse o valor final ali. Pois bem, o dever é dos dois. O dever da responsabilidade de alimentar, de prestar alimentos à criança é dos dois. Está bem claro? Artigo 1696 do Código Civil, você joga no Google a respeito da balança, né, que vai medir esse valor, 1694, parágrafo 1º, e a respeito do dever recíproco dos dois, dos dois, tá? Genitor e genitora de sustentar os filhos, dever recíproco, artigo 1693 do Código Civil. Pois bem, então, teve aqui a decisão do juiz, devidos até a decisão final, os alimentos provisórios vão ser resolvidos, então tem ali a decisão judicial, torna-se um título executivo judicial, as partes têm esse documento para reivindicar direitos que ali não estão sendo cumpridos. Esses direitos vão ser reivindicados através do cumprimento de sentença. Olha o nome, cumprir a sentença. Ah, você não está pagando? Então eu vou mostrar ao juiz que não está caindo na minha conta e você então vai ter que responder perante a justiça. Vou juntar a planilha dos débitos atualizados e o juiz vai pedir que você assim cumpra sob pena de prisão, a exemplo, ou justifique. Pois bem, aí estamos aqui, após a sentença já temos então a pensão alimentícia definida. Ele vai pagando, mas na falta de pagamento, então, como nós já falamos, nós temos o cumprimento de sentença. Você pega aquela sentença homologatória ou a sentença definitiva do juiz e no mesmo processo você entra com incidente processual, juntando o memorial de cálculos, informando que ele não cumpriu e que ele deve cumprir. O juiz vai então intimá-lo para que ele faça isso. E isso vai ser pelo rito do artigo 528 do Código de Processo Civil. Se você puder dar uma olhadinha, que lá vai ditar o rito, o procedimento, para que esse incidente, cobrando o que foi decidido ali na sentença, você vai ver que vai estar totalmente regido pelo procedimento do artigo 528 do Código de Processo Civil. Ele vai pagando. Pois bem, atingiu 18 anos aqui, olha o ponto. A criança atingiu 18 anos. E o artigo 5º do Código Civil nos fala quando a criança tem 18 anos, que já não é criança, perdão, quando o cidadão atingiu 18 anos, ele já passa a ser apto para exercer os atos da vida civil. Então ele já está um adulto, né? Já cresceu bastante. E você esteve então, desde aqui, da liminar, na fase gestacional, cumprindo a sua obrigação tete a tete ou forçadamente através de um incidente processual com cumprimento de sentença. Olha só, você tem o cumprimento de sentença definitivo após a sentença e você tem o cumprimento de sentença, que é a decisão da liminar não cumprida, tá bom? Pois bem, atingiu 18 anos, deixa eu ver aqui, atingiu 18 anos, é o fim, ou o fim do curso superior. A regra atingiu 18 anos, ele obteve a capacidade civil, ele responde pelos seus atos. Mas essa obrigatoriedade, para que o tema nosso seja justificado, que é a exoneração de alimentos, para ser extinto essa obrigação, você até os 18 anos. Mas espera aí, isso pode ir além dos 18 anos? Pode, se ele ingressar numa graduação, numa universidade. O que acontece? Você então vai continuar com esses alimentos até que ele conclua. Tem cursos de curta duração de 2 anos, cursos de 3 anos, salvo engano, letras, tem cursos de 4 anos, a exemplo de pedagogia, tem cursos de 5 anos, a exemplo de direito e psicologia, veterinária, até o final do curso. Você então vai continuar com aquela obrigatoriedade. Passando desse período universitário, ele trabalhando, ele estando apto para trabalhar, você então entra com uma ação, denominada ação de exoneração de alimentos, dizendo ao juiz a sua pretensão em exonerar-se desta obrigação imposta ali na decisão judicial. Por quê? Pelos motivos: atingiu 18 anos, a capacidade civil, já trabalha, às vezes está até casado. E aí você então, o juiz vai
oferecer o contraditório. Se a pessoa realmente não demonstrar que está cursando nível superior a um dos exemplos, então o juiz vai extinguir essa obrigatoriedade. Se o desconto era em folha de pagamento, na peça da ação de execução de alimentos, vai impedido para oficiar ao RH da empresa para cessar o desconto em folha de pagamento. Se até então ele está em trabalho informal, o que acontece? Ele vai receber então a decisão judicial extinguindo a obrigação alimentar, e aquilo é um título que é uma segurança na mão dele se ele for cobrado mais à frente. Pois bem, o artigo 229 da Constituição Federal, ele vai trazer a respeito da obrigação que você pode acumular com 1696 da reciprocidade dos pais em zelar, né, em cuidar do infante, da criança, em todos os sentidos, inclusive no valor pecuniário, em pensão alimentícia e tudo mais. A obrigação, então, ela é recíproca com base no 229 do Código, aliás, da Constituição Federal, como do 1696 do Código Civil. O período, vamos ver, em regra, até o alimentado atingir a maioridade civil com 18 anos, artigo 5º do Código Civil nos fala a respeito disso, podendo, desde que comprovado, prevalecer até o fim da graduação. É muito importante que o seu filho sempre lhe apresente: olha, pai, eu entrei na faculdade X e Y, continua aí com a pensão. Agora, se o menino atingiu a capacidade civil, ele já está um marmanjão, ele até trabalhando ou apto para o trabalho e assim não faz, então é um motivo de você exonerar essa obrigação. A ideia da exoneração não significa que você não vai ajudar o seu filho, você tem liberdade, você pode ajudá-lo até o último dia da sua vida, mas você tira das suas costas a obrigatoriedade, porque você sabe que o peso do inadimplemento dentro da lei que trabalha o rito da lei 5478 de 68, como também da lei 11804 de 2008, pesa muito para aquele que torna-se inadimplente. Então ele consegue a exoneração de alimentos, mas é claro que ele vai poder até ajudar mais o seu filho ou até mesmo deixar de ajudar. Mas o fato é que passa a ser uma situação não obrigatória, mas voluntária daquele pai. Pois bem, dependendo da dependência do alimentado, pode os alimentos prevalecer. Existem situações que a gente não espera, mas eu entendo que Deus tem um propósito em todas essas coisas. Nasceu a criança, olha aqui, nasceu a criança com alguma deficiência. Ela pode ter alguma deficiência mental, de desenvolvimento mental, uma deficiência física, que a impede até de trabalhar, que ela tenha dificuldades para trabalhar. Então, dentro desse contexto, há a possibilidade de você não conseguir exonerar-se da sua obrigação. Mas pela dependência, né, patológica daquele já adulto, mesmo a capacidade civil atingida, de você não conseguir a exoneração e continuar, né, a ajudar no sustento desse adulto, mas totalmente dependente por circunstâncias patológicas, até aonde Deus permitir. Eu espero que possa ter ajudado de uma maneira bem sucinta. É um assunto bem complexo, para que você saiba a sua obrigação de prestar alimentos, que é uma obrigação recíproca de ambos os genitores, e que a exoneração lá na frente pode acontecer quando aquela criança, claro, cresceu, desenvolveu-se, tornou-se aí capaz civilmente, atingindo seus 18 anos de idade, e que pode até chegar o sustento indo até a universidade, a conclusão da mesma, ou até perdurando para sempre, dependendo de uma dependência que aquela pessoa, aquele filho tenha, que o traz limitações e dificuldades para suprir o seu autossustento. Que você possa dar um zoom, eu vou até dar uma afastada aqui, ó. Você dá um print, depois dá um zoom, e que, caso sinta no coração, toque no sininho, dê aquele sinalzinho e se inscreva no canal. Muito obrigado, sou Edson Mariano, que você possa grandemente ser enriquecido com esse conhecimento, porque conhecimento realmente só engrandece o ser humano. Muito obrigado, fica com Deus.